Esse é mais um episódio do Pode Vivi? Não se esqueça da tarefa principal. Acesse o canal, curte, compartilha, ativa o sininho, porque nessa mesa tem pessoas incríveis que podem contribuir com a evolução da sua empresa. Então, fique atento. Hoje, eu tenho aqui na mesa uma pessoa que vai mexer com as suas emoções. Então, já se prepara, porque eu tenho um consultor financeiro e conselheiro. Então, imagina que vai bugar de alguma forma e vai te trazer insights incríveis, tanto da história dele, quanto do que você pode fazer nos seus negócios, na sua vida e na forma de empresariar a sua empresa. Bora, Jürgen? Vamos sim. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Viviana. Grande prazer de estar com você. É com muito prazer que apresento um pouco da minha pessoa, do que faço, de como conselho e eu podemos ajudar empresas de qualquer tamanho, de qualquer setor, de se profissionalizar, de ter sucesso. E acho que vou começar a contar um pouco da minha trajetória profissional, da minha vida, né? Isso. Aquele café que a gente tomou na Casa Balduco, lembra? Lembro. Faz um tempinho atrás. Lembro. Eu me conectei com o Jürgen em um grupo de empresários que nós temos até hoje, né? Fazemos parte dele até hoje, do querido Edilson. E nessa conversa existiu ali muita sinergia. Jürgen, conta para nós um pouquinho então da sua história e na forma que você trouxe toda essa potência para os negócios. Perfeito. Bom, não consigo esconder, né, pelo sotaque, eu sou alemão, também o nome é muito complicado, me chamo Jürgen Hund, né, difícil. Mas eu já tenho mais de 30 anos de Brasil. Né? Na verdade, eu vim 40 anos atrás, depois de me formar na Alemanha como economista, para fazer um estágio numa empresa multinacional, num grupo grande industrial alemão aqui no Brasil. Acabei ficando, né? Em outras palavras, sempre trabalhei em empresas, né? Nunca trabalhei como economista. Eu comecei nessa empresa alemã, que é do grupo ThyssenKrupp, é uma indústria de autopeças, onde comecei sempre na área de controladoria, né? Eu trabalhei vários anos na controladoria, tornei-me controlador, tive idas e voltas entre Brasil e Alemanha, porque na época, 40 anos atrás, o visto de trabalho era um pouco mais complicado no Brasil, tive que voltar algumas vezes para a Alemanha para conseguir renovar o visto, né? E acabei crescendo nessa carreira de controladoria, área administrativa financeira, né? Me tornei controller de uma fábrica na Alemanha, do grupo Siemens, que na época montou o trem-bala, o chamado ICE, lá na Alemanha. Voltei ao Brasil depois, também como controller nessa mesma ThyssenKrupp. Acabei trabalhando 15 anos nela, né? Um momento que queria passar 3 meses. Acabei ficando, gostando, casando, tendo filho no Brasil e acabou ser 15 anos que permaneci nesse grupo, né? Sempre na área de controladoria, área administrativa financeira. A gente comprou empresas, várias empresas, construiu a empresa no México, que eu cuidei dela, a parte financeira, controladoria, né? É lá que aprendi as bases da minha carreira, da minha parte profissional, que, na verdade, comecei a aprender como empresas funcionam, né? Que parâmetros tem que ter, que andam bem para uma empresa funcionar bem, ter sucesso. E isso era uma base muito válida, muito boa para mim, para todo o resto da minha carreira profissional, né? Acabei, no início dos anos 2000, acabei saindo do grupo ThyssenKrupp. Aí teve uma fase de 15 anos, mais 15, 16 anos, que passei por as mais variadas indústrias, grandes grupos industriais multinacionais, né, com uma exceção, que passei numa empresa familiar nacional pequena, que estava num problema muito grande, não fiquei muito tempo lá. E passei
por várias empresas, normalmente do setor de autopeças, como TRW norte-americana, uma empresa de um grupo alemão que foi vendido para o grupo NTN japonês, e assim vai. E nesse período eu continuei crescendo, né? Acabei atuando como CFO, como diretor financeiro estatutário, não dos grupos todos, mas de empresas específicas, de partes específicas do grupo, quase sempre do setor de autopeças, e num caso também no setor ferroviário, uma indústria que fabricava eixos e rodas para trens, vagões e metrôs. Durante todo esse período, eu tive muitos casos de problemas de empresas, problemas financeiros, problemas operacionais, compra, venda de empresas. Num caso, fechamos uma fábrica. Passei por todas as experiências, né, que com o tempo a gente vê claramente como tem que atuar numa empresa para ela ter sucesso, né? E que acontece, ou por que uma empresa deixa de ter sucesso ou tem problemas, que acontece, como tem que agir para reverter essa situação. A gente teve casos de empresas que estavam numa situação bem difícil. Num caso, fui diretor financeiro numa empresa, na verdade, uma divisão de uma empresa grande que foi comprada por um private equity na Alemanha, e a gente teve a tarefa, em pouco tempo, de reverter a situação para preparar essa indústria para ser vendida. Então, eu sempre atuei nessas atividades, né, financeiras, principalmente administrativas, de administrar empresas boas, garantir que continuam boas, comprar, vender unidades, integrar, no caso de comprar as unidades, ou ajudar empresas em dificuldades para reverter a situação e torná-las boas de novo e, em alguns casos, profitáveis e lucrativas, que não eram, né? Quando você fala sobre toda essa experiência, toda essa bagagem, né, que é algo que eu amo, assim, abrir a mala e a gente fuçar essa bagagem toda que está aí dentro para trazer modelagem para nossa audiência. Uma das coisas que me gera curiosidade é assim, ó, o que você tem de mentalidade, mas que já lá atrás, quando você falou, não era tão fácil assim, 40 anos atrás, ia e voltava, essa iniciativa, essa execução, o que o Jürgen tem de essência desde o início? Bom, difícil falar em poucas palavras, né? Mas uma coisa isso trago um pouco comigo da minha educação, formação, né? Sou muito determinado, muito resiliente, muito planejado, organizado. É um pouco característica que se chama dos alemães, né? Não são só os alemães, claro, mas a gente percebe isso um pouco no berço, de fazer o que se propõe de fazer, o que planeja, de cumprir os objetivos, de ser confiável, de planejar, de organizar, né? Isso certamente me ajudou em todo esse período, essas características minhas. Não quero dizer que não tem isso no Brasil, não tem brasileiros que até melhores do que alemães nesse sentido, né? É legal você trazer isso, porque uma das outras perguntas era como é essa... se destoa muito e como é essa construção de uma cultura americana, de uma cultura alemã, que é o que você vivenciou em as diversas empresas que você passou, né? Versus aqui, nosso país brasileiro e tal. Mas qual é essa pontuação, todos esses valores, tudo isso aqui que você me disse, como essência sua, também reflete nos negócios, certo? Sim. No começo era um grande aprendizado, né? Como se você vai numa piscina e é jogado na água gelada, sem saber nadar. Você tem que aprender, tem que olhar, tem que acompanhar, tem que ouvir, tem que escutar, tem que aprender. Certamente me ajudou muito nisso o fato de ter trabalhado no início num grupo alemão, né? Que na época ainda tinha boa parte da gestão eram alemães.
a cultura da própria empresa era de uma empresa alemã. Isso me ajudou muito, porque não era tão diferente como que conheci na Alemanha, né? Não, a água era morna, vamos dizer assim, Não estava tão gelada. Não estava completamente gelada. Isso me ajudou, né? Também me ajudou que acabei casando com mulher brasileira, tendo filhos, né? Ter esse contato fora da vida profissional com brasileiros. Perfeito. O tempo todo, isso ajuda muito. Mas era um aprendizado. Você tem que entender que aqui é um outro lugar, tem uma outra cultura, uma outra mentalidade. Não por isso que não funciona, ou é pior, qualquer coisa, ou melhor. Mas você tem que observar, tem que aprender, tem que ver, né? Por exemplo, essa dificuldade em muitos casos de trabalhar de forma planejada e disciplinada, isso você tem que aprender a conviver com isso. Você muda a forma de fazer a gestão das pessoas, de gerenciar, né? Você tem outras maneiras de motivar as pessoas, você tem outras maneiras de estabelecer controles. Isso sim, né? Isso ao longo do tempo se acaba aprendendo se você não se fecha completamente, né, no seu histórico. Isso também é uma coisa muito legal e muito interessante de fazer. Isso é gostoso de tratar com culturas diferentes, né? Eu trabalhei em empresas das mais variadas nacionalidades: alemã, americana, francesa, japonesa, chinesa. Então a gente acaba ter uma facilidade um pouco maior de lidar com diferentes culturas, diferentes hábitos, práticas. É um aprendizado. A gente aprende como aprende a ler, a escrever, a matemática. Quando você trouxe aqui no começo, né, que foi já em uma posição de controlador, e algo que vem na minha cabeça assim, ó, tá, como você, como pessoa, também é o controlador das suas emoções diante de diversas situações, até culturas, empresas, sim. diversidades. Alemão é mais frio, né? Alemão não é tão emocional. E a gente muito treinado, muito preparado, que vida profissional é uma coisa e vida particular é outra coisa. A gente separa isso muito fortemente. Tá. Né? Que também sempre ensino aos meus filhos, vocês não podem misturar amizade, esse tipo de coisas, vida particular com vida profissional. São dois mundos diferentes, tem que tratar como tais. Né? Então, a gente, eu no caso, não sou uma pessoa que mostra muita emoção, né? Eu costumo mais agir, reagir, ver como poder resolver os pontos, como pode fazer. A gente tem que se adaptar. Cada cultura tem uma outra maneira de trabalhar, de pensar, de agir. A gente tem que se adaptar. No começo não é fácil. Teve atritos, sem dúvida alguma, né? Eu me lembro com os primeiros colegas brasileiros lá na ThyssenKrupp. A gente não se entendeu sempre, né? Porque eles tiveram uma outra maneira de pensar, de atuar do que eu. Eu precisava de prazo para cumprir, eles fizeram outras coisas, priorizaram outras coisas, não cumpriram os prazos, né? A maneira de falar é diferente do brasileiro que do alemão. Mas a gente aprende, né? A gente, se está disposto, a gente consegue aprender, a gente consegue conviver com isso. E eu mesmo também enriqueci o meu conhecimento, minha experiência com isso, porque você pode aprender com todo mundo, né? Não só com sua nacionalidade, você aprende com todos. E tem que estar disposto a isso e consegue, sim. E essa junção é muito legal, né? Eu tô rindo aqui porque, de repente, me empresta aqui, Jürgen. Sim. De repente, assim, ó, daí ele é convidado no Pode Viver, e qual é a pauta? Sim. Jürgen, não tem pauta. A pergunta acontece no episódio, a sua história que vem pra mesa. E aí, claro, muito organizado, né? Ele tem o roteiro. E essa junção, por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque eu acho que isso é rico. É quando essa junção e essa flexibilidade que você falou, que você, ao mesmo tempo que coloca
determinação, a organização e essa frieza, que não é uma frieza, mas naturalmente uma firmeza. E do outro lado, você ouve, você acompanha, você entende, você se amolda. Eu acho que é aí que está a beleza de uma atuação, em especial nas posições que você ocupou. É beleza e também o caminho do sucesso, né? A gente nunca pode esquecer o fato mais importante de uma empresa, né? A empresa é composta por pessoas. Se as pessoas em conjunto funcionam, a empresa vai ter sucesso. Se o conjunto das pessoas não funciona, a empresa vai ter dificuldades. Então, tendo isso em mente, né, Nossa, você tem que aprender, tem que saber como lidar com as pessoas, como motivá-los, como formar times, como direcioná-los, dar foco para eles. Como também dar uma certa liberdade, sem dar liberdade demais. Isso no Brasil tem que tomar cuidado, especificamente, né? Isso tem que ter sempre em mente. Se a gente quer fazer uma gestão boa, quer ter sucesso na empresa, você tem que saber como lidar com as pessoas. Não importa de que nacionalidade são, não importa de onde são, que tipo de pessoas são. Profissionalmente, praticamente todo mundo tem condições de contribuir. Tem que aprender isso, tem que aprender. E no Brasil é diferente que na Alemanha, que se tratam as pessoas profissionalmente falado, né? Isso ao longo do tempo eu aprendi, né? Além das técnicas propriamente dito da gestão administrativa financeira, como diretor, claro, acabei aprendendo todas as partes de uma empresa. Num caso, fui até CEO durante um tempo de um pouco menos de um ano numa empresa. Então a gente aprende tudo isso, né? Mas tudo depende de pessoas. Isso estou 100% convicto. Se você não sabe lidar com as pessoas, orientar as pessoas, treinar, motivar, dificilmente você vai ter sucesso, principalmente quando é uma empresa um pouco maior, né? Empresas menores, ainda uma, duas pessoas conseguem dar conta. Mas quando a empresa começa a crescer ou já está grande, é praticamente impossível, né? De poucas pessoas ter conhecimento de tudo o que acontece na empresa, de direcionar tudo, sem ter os contato processos. com todo mundo, tudo, isso não funciona, não vai. Jürgen, sabe, é muito legal essa nossa conversa, porque é o que você disse, né? Passando pelas posições, você foi agregando, entendendo, mapeando as pessoas, e tudo é sobre pessoas, concordo plenamente com você. Sim. Muitos dos meus mentorados e muitas das pessoas que eu tenho contato, existe exatamente esse desafio de vida pessoal, vida profissional, tanto que muitos discursos é de que não dá para separar isso. E aí você vem e diz assim, dá, porque afinal processos, organização, é uma visão que a gente precisa trazer para essa mesa. E a pergunta que eu vinculo a isso é como você entende ou mapeia, trabalhando o perfil dessa pessoa, sendo ela emocionada, porque a gente falou da frieza, da cultura, mas que aqui é bem aquecida, né? Então aqui existe esse emocional muito confuso. O que isso impacta nas decisões de sócios, gestores? Como você lida com esse ambiente conflituoso muitas vezes? Olha, tem duas possibilidades, né? Você tem situações de pressão, de estresse, de necessidade, de urgência numa empresa. Nesses momentos, normalmente, você não tem muito tempo de preparar a pessoa, de explicar, de treinar, né? Você praticamente tem que impor as coisas, tem que fazer acontecer e tem que procurar administrar isso depois. Porque a expectativa dos donos da empresa, dos chefes de entregar resultados de curto prazo é muito grande, você não consegue fazer. Em especial financeiro, que é sempre a dor que grita. Financeiro é assim, né? Financeiro, via de regra, detesta surpresas. Adora planejamento, né? Anota, gente, eu tô anotando. Detesta surpresas por duas razões. Uma, se a empresa precisa de recursos, você não consegue arrumar recursos de curtíssimo prazo. Geralmente leva algum tempo. Então, se tem surpresa, já é um problema. E do outro lado, se você tem
aplicações de recursos para aplicar, para poder aplicar de forma boa esses recursos, seja dentro da empresa, seja fora, você também precisa de um tempo de planejamento. Então, surpresa para financeiro é o pior dos mundos. Ele detesta. Né? E quase sempre se depara com essas surpresas. Infelizmente, isso não é do Brasil, é no mundo inteiro é assim. Né? Então, muitas vezes, realmente, na área financeira tem pressa. Não tem muito tempo, tem que agir rapidamente, tem que tomar ações rapidamente. E aí você normalmente não tem tempo de conversar com as pessoas, de pensar nas pessoas. Você tem que fazer e depois tem que administrar. Né? As outras situações são situações mais planejadas, que você sabe, eu tenho que fazer isso, aquilo nos próximos 3 meses ou nos próximos 6 meses. Aí você pega as pessoas e você explica para eles. Né? Você explica do porquê, do que as pessoas em geral detestam de receber ordens e instruções sem saber porquê. Né? Se você explica o porquê, já tem metade do caminho ganho. Isso é assim. Isso é humano. As pessoas gostam de participar dos assuntos, se possível, das decisões, gostam de saber por que fazem algo. Então, isso é um ponto. Né? Outro ponto é você às vezes tem que pegar as pessoas ou dentro da empresa ou fora da empresa e falar um pouco fora do dia a dia, conhecer as pessoas como ser humano, né, situação que eles vivem como tal, e tem que normalmente em conversa com eles compatibilizar a situação deles com o que a empresa precisa, né? Isso não sempre você consegue. Tem pessoas que têm mais dificuldade, outras pessoas têm mais facilidade. Mas o objetivo, geralmente, nessas situações é esse: tentar convencer as pessoas de que, como um dos meus primeiros chefes sempre falou, olha, sempre tenha em mente, existe uma vida fora da empresa. A empresa não é tudo. E essa vida fora da empresa, você tem que ter um pouco separado. Você organiza como quer, faz o que quer. Dentro da empresa, você não tem essa liberdade. Né? E nessa linha, estou tentando conversar com as pessoas, convencê-los, né? Dependendo da situação de cada um. Como disse, às vezes consegue, às vezes não, mas o caminho é esse. Né? Você deve procurar estabelecer relacionamentos humanos com as pessoas. Você precisa reconhecer que as pessoas que trabalham numa empresa são pessoas que têm momentos deles, que têm objetivos deles, que nem sempre coincidem com a empresa, e tem que tentar compatibilizar. Esse processo que você acabou de dizer, ele combina perfeitamente com olhar, acompanhar, ouvir e aprender, que você trouxe. Sim. Né? Basicamente, uma abertura desse olhar que você tem para as organizações. É uma coisa que você faz em qualquer lugar, né? Não importa se você está no seu ambiente, na sua cultura ou fora, tem que fazer em qualquer lugar. Né? No Brasil, talvez tem que intensificar isso um pouco mais, porque as pessoas são mais emocionais, né? Latino. Tem, às vezes, um pouco mais dificuldade de separar a vida particular da vida profissional. Mas é possível, perfeitamente possível, sim. Mas tem que ter credibilidade, né? Tem que ter credibilidade, constância. A gente não pode um dia dizer isso e outro dia dizer o contrário. Isso é mortal perante os... Isso se assemelha à cultura? Isso não, se assemelha à cultura ou não? Isso é independente da cultura. Isso na Alemanha não é diferente. Cultura da empresa. Quando a cultura da empresa é forte, que é exatamente fazer essa questão, né, da validação dessa cultura. Poxa, aqui funciona nesse formato. Isso faz parte, né? Acho que a gente vai falar disso ainda, da chamada governança, esse tipo de coisas, que nas empresas deve ter regras a serem seguidas, né? Como em todo grupo de pessoas
que faz alguma coisa junto, tem que ter algumas regras que organizam, que disciplinam o grupo. Se não funciona numa empresa, não é diferente. Antes da gente entrar na governança, uma coisa que eu queria explorar um pouquinho mais é essa distinção, porque eu acho que é uma dificuldade grande, seja a empresa pequena, média, grande, é uma dificuldade em olhar estrategicamente para o que é emocionado, para o que é pressão e para o que é firmeza, que eu acho que a firmeza ela equilibra, né, os mundos, e como ser essa pessoa acolhedora, como você narrou agora há pouco, que é ouvir, quer entender, quer saber, a empresa não é a única, não é o umbigo do centro do mundo, existe uma vida lá fora, e colocar tudo isso num balaio ali e dizer, poxa, a firmeza que eu preciso para estabelecer essas regras é. Geralmente é bastante técnico, né? Você, normalmente, numa empresa, você estabelece objetivos para a pessoa e acompanha e cobra os objetivos e ajuda. O importante é ajudar, estar disposto a ajudar, né? Treinar as pessoas. Mas a regra básica é isso, você estabelece objetivos, as chamadas metas, e você acompanha a pessoa se cumpre ou não, né? Aí, em empresas maiores, principalmente, bem evoluídas, né, eles têm técnicas para fazer isso, né? Aquele que é chamado, às vezes, o chefe 360 graus, as reuniões de objetivos periódicas, semestrais ou anuais, né? Premiações materiais ou não materiais, que você reconhece que a pessoa cumpriu ou também aponta claramente quando não cumpriu, né? Isso não precisa ser sempre material, né? A gente trabalhou numa empresa, eu trabalhei numa empresa, aí eu não era diretor ainda, né? Aí era assim, quando um grupo do time, um time dentro da empresa atingiu certas metas e fez um bom trabalho, o diretor convidou eles junto com a esposa para um jantar, né? Agora, para alguém que não está próximo do diretor, ter um jantar com o diretor, ainda com a esposa, é coisa de outro mundo. Isso nunca mais vai esquecer, nunca mais vai esquecer na vida dele, né? Então, tem qualquer tipo, qualquer método de reconhecimento, que, como eu disse, pode ser material ou não sempre precisa ser material, que é muito importante, né? Isso no Brasil talvez ainda um pouco mais forte que na Alemanha. O brasileiro, às vezes, precisa ser elogiado, precisa se sentir valorizado, reconhecido, mas também precisa ser, entre aspas, punido quando não cumpre, né? Isso é um pouco a cultura aqui. Isso é mais forte que na Alemanha, que a gente já atua desse jeito, de fato. Jürgen, eu tô transbordando aqui, porque assim, ó, gente, é simples, né? É o que você falou, é um processo. Sim. Só que para quem tá na iminência de fazer, para quem está olhando, para quem está nutrindo desse material até ter o resultado, tem uma coisinha específica no meio, que é a ação, que é o que o Jürgen trouxe como credibilidade e consistência. Precisa fazer, precisa estar no cronograma, precisa estar na agenda. Sim. Né? Que eu acho que é isso que distancia quem tem sucesso de quem não tem. É uma parte, né? Não é só isso, mas uma parte. Também tem a parte técnica de mercado, claro, né? Dependendo do tamanho da empresa. Sim. Era essa a pergunta que eu ia vincular agora. Por que uma empresa deixa de ter sucesso? Olha, tem múltiplas razões. Não dá nem tempo de enumerar todos, né? Geralmente, de forma muito simplificada, né? Quando uma empresa aplica mal o dinheiro dela, né? Ou gasta ou não é para gastar, ou investe de forma errada, ou, isso acontece mais em empresas um pouco maiores, compra a empresa e não consegue administrar isso, gasta dinheiro e acaba tendo dificuldade pela empresa que compra, né? Também tem empresas menores, né? Tem donos que não têm essa noção que precisa investir na empresa, tudo isso, prefere tirar muito dinheiro da empresa que faz falta. Mas é isso, basicamente, quando a empresa aplica mal
o dinheiro de uma dessas formas começa a ter problemas, né? Isso é uma coisa. E a outra é se o produto dela não é mais competitivo, né? Isso é um problema que muitas empresas têm, também não só no Brasil, que o fundador da empresa tem um produto, tem um serviço que é único, que é muito demandado no mercado, e não entende que isso não é eternamente, que não dura para sempre, né? E ele não acompanha a evolução da demanda dos clientes, do mercado, e não se adapta a isso, não desenvolve novos produtos, não faz outros serviços, aí cria problemas. Ou seja, tudo estratégico. Sim, sim. E aí você, nesse processo, traz, então, soluções para reversão. Sim. Tem alguma pílulazinha que seja uma única coisa? Isso que a gente falou, teoricamente, é também, né? Uma forma de observação. A base é você tem que ter uma estratégia. Primeiro uma estratégia comercial. Porque se você não vende, não precisa fazer nada, vai fechar. Boa. Né? Ótimo. Então, isso é a base de qualquer turnaround, qualquer ajuda de empresa em crise mesmo, em dificuldades sérias. Primeiro tem que olhar a parte de vendas, de mercadologia, de produto, de clientes. Né? Se a empresa não consegue traçar um caminho de vendas boas, de crescimento, tudo isso, não vai conseguir fazer o resto. Porque sem entrada de dinheiro você não faz nada. Uma hora vai secar. Acabou. Né? Então esse é sempre o primeiro passo. Você tem que buscar uma estratégia comercial, se não a tem, né? Às vezes tem e não está praticando, mas quando não tem, você precisa desenvolver uma estratégia com base nos produtos, nos processos, nos serviços que a empresa já possui. Né? Você não vai inventar a roda. Você tem que utilizar o conhecimento existente numa empresa. Senão é melhor abrir outra empresa, fazer outra coisa. Né? E o segundo passo você tem que administrar o dinheiro dentro disso. Ou seja, a base do básico, que cada mulher de casa sabe. Né? Não posso gastar mais do que recebo, do que entra. É a mesma coisa na empresa. Se você tem entrada de dinheiro pelas vendas, você tem que procurar gastar menos, ou no máximo igual. Porque se você não faz isso, a empresa começa a ter dívida, começa a ter dificuldade, né? Acho que todo mundo aqui sabe, não preciso falar isso, com a taxa de juros no Brasil, a dívida é mortal. É mortal. Se você não administra isso e tem cada vez mais dívida, em algum momento não aguenta mais. E sabe que é uma coisa muito legal disso que você está falando, é que ela é para independente do tamanho da empresa, né? É uma regra básica. Independente do tamanho, do setor, do tipo de negócio, isso vale para todos. E traz o alerta de como é importante a vida financeira, o olhar para isso, porque tem muito empresário, empreendedor ou gestor e decisores que não olha para o financeiro antes de tomar uma atitude, de fazer uma decisão, um investimento. Então, importantíssimos que você trouxe. O que eu vejo muito, né? Eu atuo agora já faz uns 8 anos como consultor financeiro empresarial, que a gente trabalha com empresas menores também, familiares, né? Que a gente às vezes percebe os donos das empresas ou os acionistas, seja como for, né? Eles veem a dificuldade financeira e imaginam que a solução é sempre levar dinheiro novo para a empresa, né? Ou seja, você tem um poço sem fundo, e em vez de fechar o poço, buscar as causas disso, você quer jogar cada vez mais dinheiro, acha que é a solução. Que poderoso isso. Que na verdade só piora a situação. Sim. Né? Então, quando você tem problemas financeiros, primeiro você precisa entender as causas e equilibrar o fluxo. Só depois pode pensar em levar dinheiro novo para a empresa. É assim que nós trabalhamos na nossa consultoria, faz parte de um grupo de consultores. Né? Porque senão você, em vez de resolver, você piora a situação e você ainda põe em risco a sua reputação pessoal e os agentes que colocam dinheiro dentro da empresa. Né? Porque eles não vão receber de volta. Então, isso é uma base
fundamental. Se você tem um fluxo de caixa negativo, tem problemas, evita colocar mais dinheiro, porque vai desaparecer. Não é com ele que vai solucionar. Não, procura primeiro entender as causas, porque assim atacar as causas e melhorar o fluxo. Meu Deus, perfeito. Perfeito. É uma ilustração maravilhosa. Né? Mas é a realidade. Né? Maravilhosa. Que acho que vai abrir bastante mente por aí. O que a gente vai passar de fase agora, tá? Sim. Vamos para a nossa estruturação mais robusta, no sentido de trazer, então, a importância da governança. E eu quero trazer esse tema aqui, Jürgen, também conectando com as pequenas, né? Para que a gente faça essa elucidação do que é realmente esse universo, de como que eu posso já imediatamente estabelecer uma medida interna na empresa que faça com que eu transforme meus resultados. Perfeito. Bom, falando primeiro de governança, né? Tem inúmeras definições de governança, também muita confusão do que é governança. Para mim, de colocar de maneira simples, governança é a forma como os donos da empresa decidem que devem ser tomadas as decisões na empresa. Tanto do lado dos donos, né, que a gente observa isso em muitos casos de vários donos que não têm definido uma governança boa, não está estabelecido, acabam muitas vezes em briga. Tanto a empresa familiar como a empresa não familiar, né, que é um problema. Eu sempre conto a história, né? Eu tenho um cunhado na Alemanha que trabalhou num grande grupo industrial na mão de 3 irmãos. De muito sucesso a empresa, mas os 3 irmãos brigados. Né? Puxa vida. É muito complicado. É sucesso isso, muito, né? muito complicado. Né? Só para dizer que isso não é um problema do Brasil, é um problema de empresas, empresarial do mundo inteiro. Né? E, além disso, isso pode incluir questões de sucessão, questões sucessórias, que também já passei por experiências que vejo. Aqui pode levar brigas entre irmãos, entre pai e filho, essas coisas, pode acabar com empresas no extremo. Né? E também inclui depois a forma de fazer a gestão, de decidir, principalmente da diretoria. Né? Governança estabelece as regras, quem pode decidir o quê, com base em que vai ser decidido, como vai ser a comunicação. Para mim, governança é basicamente isso, né? Dentro de todas essas definições variadas que existem no mercado, mas as regras, como as decisões são tomadas numa empresa. Isso para mim é governança. E isso, principalmente em empresas menores, às vezes tem dificuldades. Startups, por exemplo. Startup geralmente é fundado por uma pessoa, um grupo de pessoas que tem uma ideia de produto, que desenvolveu um produto, um serviço, seja o que for. E quando tem sucesso com isso, ele começa a vender cada vez mais. Mas muitas vezes pouco entende de como é a gestão de uma empresa. Então, essas startups, em alguns casos, não é sempre assim, em alguns casos, crescem, e a administração deles fica por trás e começa a criar problemas. Isso. Porque não segue mais essa regra financeira, que não pode gastar mais do que recebe. As definições, quem pode decidir o que, não estão claras. Não tem um foco da empresa para um único objetivo só. Um vai para cá, outro vai para lá, outro para lá. Cria confusão. Né? Então, governança tenta de acertar isso via regras, geralmente escritas, em alguns casos assinados também, principalmente quando são empresas familiares, essas coisas geralmente assinam. Né? E disso temos que separar o que geralmente hoje em dia se chama de compliance, né? Trazendo aqui um pouquinho da experiência do ramo empresarial, jurídico e empresarial na governança, eu mentorei muitas empresas exatamente nesse sentido, né? De mapeamento, de entender, porque muitas vezes o conflito mas eu dei a ideia, não, mas eu que trabalho. Então, isso é importantíssimo,
de ter estabelecido. Sim. E um dos maiores desafios, Jürgen, é quando as pessoas não têm alinhamento em comportamento. Sim. E aí a gente volta de novo para as pessoas, né? E de novo corre sempre o risco de misturar emocional com o profissional, né? Por isso que precisa das regras. Porque emoção, mesmo se às vezes não parece, mas alemão também tem emoção, né? Mesmo na Alemanha, quando não tem regras, as pessoas andam no caminho deles. Tem que ter regras, e quanto maior a empresa, mais regras tem que ter, né? Uhum. É lógico que tem que achar o caminho, o equilíbrio ideal entre regras e burocracia demasiada, né? Isso não pode engessar a empresa. Sim. Isso é uma das artes. Aí você tem toda a razão, o jurídico pode ajudar nisso. Sim. Aqui, pode ter um papel importante nisso aqui, né? Sem engessar, né? Sim, porque é um dos desafios também. Exatamente. O engessamento ou regras extremamente rígidas, como você acabou de falar, mas trazendo essa questão do organismo vivo que é a empresa. Sim, exatamente, né? A gente precisa motivar as pessoas para ter iniciativa, para contribuir com os conhecimentos, experiências deles, para participar, para atuar positivamente, mas tem que estabelecer limites. Isso, infelizmente, tem que ser assim. Mas uma das coisas que você trouxe lá atrás, eu achei ótimo, que também se reflete na governança, é explicar para as pessoas o porquê. Isso é muito importante. Isso desde o começo da minha carreira, aprendi isso, vi isso, né? Faz muita diferença se você manda ou pede fazer uma pessoa fazer uma coisa, né? Por exemplo, um planejamento, qualquer coisa, e você explica por quê, né? Principalmente quando as tarefas são menos gostosas, né? Como resolver problemas, cortar gastos, cuidado financeiro, demitir pessoas, etc, etc. Se você não explica por quê, as resistências são maiores. E dentro disso tem também o alinhamento da visão, sim, com a operação, né? Porque é isso que vai dar esse motor de vamos. Só a visão não serve, só a operação tem que ter um norte lá na frente, né? Quanto melhor definido esse norte ou essa estratégia que se fala tecnicamente, né? Mais fácil é. Agora, essa estratégia, esse norte tem que ser conhecido pelas pessoas. Tem inúmeras empresas no mercado que tem uma estratégia perfeita, tem tudo definido, mas ninguém conhece, ninguém sabe. Está na gaveta. Isso não resolve nada. As pessoas têm que ter conhecimento. É lógico, cada um no nível hierárquico com a área de atuação dele, né? Mas as pessoas geralmente são motivados por esse tipo de estratégia de objetivos, porque eles se começam a se identificar com isso. Né? É muito mais gostoso você chegar na noite em casa e dizer para seu marido ou sua esposa: olha, eu trabalho numa empresa, ela quer triplicar o faturamento nos próximos 5 anos. Do que chegar em casa, nossa, foi muito ruim, não sei nem o que a empresa quer, que ela faz, ela sempre me manda fazer as coisas que não entendo. É muito pior. Muito pior. Né? Em algum ponto a gente consegue alcançar, né, sim. essa conexão das pessoas. Precisa mapear, precisa estudar, precisa ouvir e acompanhar, como você falou. O que na sua empresa funciona, o que para o seu produto e serviço funciona. Porque a gente vê muito também modelos de fora que não funcionam internamente porque não tem conexão. Sim. O que falei no início, né? Isso, aliás, foi um dos primeiros cursos na minha faculdade de economia lá na Alemanha, um dos primeiros livros técnicos que eu li, né? Que a empresa é uma sociedade de pessoas. Uau, sim. E quando esquece isso, tem dificuldade. Né? Não são máquinas que movem, não são sistemas que movem, são as pessoas que movem. Né? Agora, com a inteligência artificial, vamos ver o que vai acontecer, mas hoje ainda são pessoas. E ainda diretriz, não tem como, ela não vai sozinha. Sim. E uma empresa, quanto melhor ela consegue tirar proveito do conhecimento, da experiência, da motivação de cada um dos funcionários, cada um, melhor para ela. Sim, fato. Né?
Vamos caminhando para o final para trazer o tema compliance, que você ia dizer, e conselho. Sim, sim, sim. Yes. Bom, conselho relativo à minha pessoa, né? Eu tive a oportunidade o ano passado de participar num treinamento pela ACT de conselheiro consultivo, um treinamento muito amplo, muito legal, muito bom, com alto nível, participantes de alto nível, ex-diretores, presidentes de empresa. Acabei de fechar meu ciclo lá, ó. Já Sim. tô na ACT Dilson e Pedro maravilhosos. É muito bom ter a parte prática, né, que você atua como conselheiro junto com um grupo de 3, 4 pessoas em empresas pequenas, mas em empresas, né, que é uma experiência maravilhosa, muito boa. Uhum. Né? Então, agora já estou atuando, né, como conselheiro numa empresa menor, uma empresa pequena de serviços. Eu tive uma experiência faz uns 11, 12 anos atrás, que fui nomeado por ser diretor de uma empresa que fazia parte de uma previdência privada no HSBC. Aí atuei algum tempo, não muito tempo, mas algum tempo como conselheiro fiscal da previdência privada do HSBC. Legal. Foi uma experiência boa. E o conselho, na verdade, é um grupo de especialistas, né, que não executa, mas ele, como o nome diz, consulta, dá conselho, né? Geralmente a donos de empresas, em alguns casos também a presidentes, até diretores de empresas, e principalmente consegue levar o mundo como está lá fora para dentro da empresa, que a empresa muitas vezes não tem esse conhecimento, não enxerga tudo isso, não atua como deveria atuar por falta desse conhecimento, né? E esse é o grande valor de um conselho, né? Que geralmente as empresas que têm conselhos, que podem ser todas as empresas de todo o setor, todo o tamanho, desde startup pequeno até empresa gigante, né? Que contrata esses conselheiros conforme a necessidade do momento que eles têm. O conselho normalmente é composto por 3, 5, 7 pessoas de diferentes especialidades. Eu, Jürgen, posso atuar como conselheiro financeiro, fiscal, pode ter conselheiro comercial, técnico, de recursos humanos, de tecnologia, seja como for, conforme a necessidade da empresa, né? E esse conselho leva o conhecimento dele para dentro da empresa e, se for o caso, ajuda a abordar problemas ou objetivos, não sempre são problemas, pode ser objetivo de crescimento, de diversificação, seja com a experiência e conhecimento deles, né? que traz benefício para a empresa no sentido de levar know-how que não existe na empresa para dentro da empresa. De forma simplificada isso, né? Isso pode incluir governança, né? Que geralmente governança é uma questão quando tem dificuldades entre os acionistas, entre os donos de empresas, geralmente começa por aí, né? Pode incluir assuntos de ética, de compliance, né? Compliance nada mais é do que a palavra moderna para dizer seguir as regras e as leis. Perfeito. Né? Para deixar, vamos dizer assim, deixar o dono dormir tranquilo. Gosto dessa simplificação, adorei. Para o dono da empresa ou os donos da empresa podem ter a confiança que não estão sendo roubados, não tem desvio, não tem outras ilegalidades dentro da empresa. Né? E tem muito nas empresas, muito mais do que a maioria das pessoas sabe. Eu já passei por diferentes situações, inclusive de crimes dentro da empresa, né? Infelizmente, essas realidades existem. Né? E por isso que as medidas são efetivas para que não aconteça. E você tem que buscar evitá-los, né? Via regras, via controles, né? Compliance inclui controles. Sim. Porque a regra por si só não resolve, alguém precisa observar se realmente estão sendo seguidas. Né? E depois outros assuntos, né, que os conselheiros podem contribuir muito. Já toquei no assunto comercial, marketing financeiro, né?
também assuntos de tecnologia, né? Por exemplo, muitas empresas hoje estão perdidos com a tecnologia atual, inteligência artificial, robotização, né? Ainda ontem assisti a uma palestra de uma especialista nisso aqui, né? E ele fez uma enquete, um questionamento durante essa palestra para todos os assistentes, né? Quantas empresas ou quais empresas já estão havendo um plano, alguma estratégia em relação à inteligência artificial, né? 83% dos presentes disseram que não. Né? É basicamente um novo setor, né? Sim. Então, essa é a realidade, né? Um assunto novo, uma tecnologia nova, que hoje em dia as empresas não podem mais se permitir ficar fora disso, porque o concorrente vai, senão vão perder mercado. Não, e é o que você falou, né? Olha a atenção de um ponto de externo que pode impactar internamente, mas que muitas vezes o dono está ali tanto na execução que ele não pesca, não vai entender. Exatamente. Né? Então, precisa ver isso, né? E esse tipo de assunto, tecnologia, você não pode simplesmente jogar na empresa. Não. Você tem que ter uma estratégia, tem que ter uma gestão, tem que saber o que quer. Isso. Que é o mais... Precisaria ser o primeiro passo, mas é algo eu vejo muitas empresas, né, que não tem uma política estabelecida. Então, os funcionários têm o celular dele, tem o ChatGPT, o Gemini, ou seja o que for lá dentro, e usam, aplicam. Né? Sem se preocupar que com isso talvez colocar lá dentro informações confidenciais da empresa. LGPD e tudo mais. Né? Toda uma questão. Sem se preocupar que isso vira um caos, porque cada um faz do seu jeito, faz o que quer, não tem coordenação nenhuma. Isso, padronização. Então, nisso o conselho pode ajudar, né, nessas questões de tecnologia. Sabe, Jürgen, quando eu vejo você, e eu te acompanho já desde aquele nosso café, né? Sim, a gente tem reuniões periódicas e tudo mais. Eu vejo um conselho inteiro dentro dessa mala que você traz como bagagem, né? Isso é muito importante. Eu lhe agradeço pela avaliação. É real. É claro, ao longo do tempo a gente ganha uma certa experiência, né? Eu agradeço pela avaliação. Mas eu não sei tudo, né? Eu tenho minha experiência, Mais sei uma algumas prova. coisas, sei de algumas coisas. A gente sempre ouve e aprende, né? Ontem foi um caso desse, né? Foi uma palestra na linha de lifelong learning. Perfeito. A gente precisa aprender sempre, porque o mundo muda, as coisas mudam, as empresas mudam, as pessoas mudam e ninguém sabe tudo. Essa humildade, inclusive, acho que é um fator, sim, que me faz te admirar em especial, porque, meu Deus, você viveu muita coisa. A gente aqui em uma hora trouxe assuntos de diversas importâncias dentro de uma empresa, e é isso, o conselho é sobre isso, né? Sim. É sobre o que eu não consigo alcançar, mas que esse conselho, essa sabedoria que vem para apoiar e alavancar a empresa. E tem que... Isso a gente ouviu também, entre outros, no treinamento para conselheiro, né? Tem que saber ouvir. Isso. Quem fala não consegue ouvir. Mas você tem que ouvir as pessoas. Isso é muito importante. Se as pessoas saírem desse episódio com essa regra básica, já vai alavancar aí muito, muito o nível de conexão, de visualização, de estratégia. Sim. Ouça nos corredores, entenda o que está acontecendo dentro da sua empresa. Exatamente. Eu vou trazer para a mesa o presente do Jürgen agora. Edu, você me ajuda? E aí você finaliza com uma frase para nossa audiência. Pode ser? Pode ser. Esse daqui é para você, é o seu presente. Nossa. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado. Vou até abrir. Muito obrigado. Muito obrigado, Juliana. Nossa, que legal. Um vinho. Eu adoro vinho. Sempre acerto, dá certo. Este fim de semana, por acaso, vou ter toda a minha família em casa. A gente vai beber. Deucidência chegando. Sim. Então, muito obrigada pela sua participação. E agora eu vou te puxar a pergunta final. Sim. Ok? Sim. Tá pronto? Tô. Então, bora. Jürgen, o que você acredita?
que é fundamental, né, dentro da sua experiência, dentro de tudo que você trouxe para nós, da sua resiliência em entrar nas empresas e estabelecer ordem onde há conflito? Bom, na verdade, é planejamento e organização, né? Você tem que ter objetivos para a empresa, seja crescimento, seja resolver problemas, seja reorganizar isso, aquilo, que você coloca acima de tudo, né? E você tem que mirar sempre na sua frente esse objetivo e ir atrás e ter convicção que esse objetivo é realmente bom para a empresa e ajuda a empresa. Se você consegue atuar dessa forma, tendo objetivos, um objetivo específico, vários objetivos, e priorizar eles, os problemas, as dificuldades perdem um pouco de importância. Porque você sabe, eu preciso chegar lá, eu preciso crescer a 20% este ano do faturamento. Nossa, mas é impossível, mas é difícil, a gente não tem recurso. Você acaba buscando soluções, né? E aí também você aprende relativamente rapidamente. Uma coisa você, como pessoa, buscar soluções ou ter um time que te ajuda. Uhum. Isso facilita muito. Se você tem essa visão dos objetivos, da importância dos objetivos e a consciência de que os problemas que aparecem, outros assuntos que aparecem, não tem importância. O que importa é isso aqui. E tem que perseguir isso aqui, buscar isso aqui. Acho que é isso, basicamente. Esse é o formato. Sim. Você tem alguma veia intuitiva ou espiritualidade dentro do que você exerce ou não? Real, assim, determinação, resiliência, organização? Olha, por definição, né, uma pessoa, um profissional financeiro, um profissional de números, de matemática, né? Tá. Ele por si não tem muito espaço para intuição, para improvisação, mas tem que ter, às vezes tem que ter. Se você tem situações, novamente, na maioria dos casos com pessoas, às vezes você tem que improvisar um pouco, tem que ter intuição, mas não é o forte do financeiro. Não é o primeiro passo, né? Não é o forte do financeiro, para ser honesto. Né? O financeiro, geralmente, numa empresa, é conhecido como seco, como sem graça, como matemático. Né? Isso é importante para equilibrar, porque dentre os emocionados tem que ter essa veia de conexão profunda com o que importa, com o processo, com o olhar. Mas tem que ter a flexibilidade, né? Porque o mercado muda constantemente, a concorrência muda, os produtos mudam. Então, se você não tem flexibilidade nenhuma, também vai acabar tendo problemas. Você tem que achar essa conciliação, só que na maioria das vezes não é o financeiro que puxa essa parte. Né? Você viu que eu não quero te deixar embora, né? Eu falei uma pergunta, já fiz 3. Tá bom, sim. Olha, como as pessoas te acham nas redes sociais? LinkedIn, né? Que você atua mais. LinkedIn, sim. Você quer deixar aí para as pessoas te acompanharem? A gente também põe na descrição do episódio, mas... Acho que vou deixar com você e a gente vai Coloco lá. Só pelo meu nome, a maioria das pessoas vai ouvir o nome e não vai saber como se escreve. Então você vai achar na descrição do comentário. Mas a gente tem o Edu, olha lá. Ó. Já tá na tela. Maravilhoso. Obrigada, Edu. Legal. Top. Então você encontra o Jürgen por aí nas redes sociais, enfim. E esse foi mais um episódio do nosso Pode, Vivi? E eu que agradeço muito, foi um grande prazer. Muito obrigada.